Enquanto tanques avançam na Ucrânia, outra batalha ocorre silenciosamente na Rússia. Sob o império de Putin, há regiões frágeis unidas não por lealdade, mas pelo medo. Esse falso senso de unidade começa a rachar. A guerra drenou recursos de Moscou e revelou profundas fissuras internas. No Daguestão, sussurros de dissidência viraram protestos e desafio aberto. Regiões da Rússia buscam independência e o Kremlin enfrenta uma possibilidade assustadora: perder até 40% do território. Francamente, lembra os últimos dias da União Soviética. Do jeito que as coisas estão, a verdadeira questão não é mais só sobre a Ucrânia. É se Putin consegue impedir que seu próprio país desmorone. Se você olhar além dos desfiles e da propaganda que Putin está alimentando para seu povo, vai ver um tipo diferente de campo de batalha se formando dentro da Rússia. Não se trata de tanques ou fronteiras, mas de identidade e pessoas. A crise separatista da Rússia não é uma notícia. É uma ferida antiga que foi ignorada por tempo demais e agora está sangrando novamente. O que antes era um problema oculto nos livros de história, agora surge rapidamente, espalhando-se mais rápido do que o Kremlin consegue conter. Esse acúmulo de décadas de ressentimento está expondo o quão dividido o país realmente está. Embora pareça uma grande extensão de terra em um mapa, a Rússia possui 83 regiões, sendo mais de 20 repúblicas étnicas, com idiomas, tradições e forte memória de independência. Por anos, Moscou as controlou com medo, dinheiro e força. Mas esses métodos estão se esgotando. Com a desvalorização da moeda política de Putin, as pessoas perdem o medo de falar seu idioma, mostrar orgulho de sua herança e exigir tratamento justo. Quando o Estado tenta silenciar, elas ficam mais barulhentas e irritadas, intensificando os problemas. Veja Bashkortostão! No início do ano, milhares foram às ruas de Ufa cantando em Bashkir após a prisão do ativista Fahil Aslianov, defensor da língua e identidade Bashkir. Não foi um protesto político, foi sobre dignidade. Mas Moscou viu isso como uma ameaça, certo? A polícia interveio. Centenas foram presas e a internet ficou fora do ar. O governo reprimiu o protesto, mas a mensagem se espalhou além da Bashkortostão. As pessoas não se calam mais, e a Bashkortostão não está só. Em Daguestão, a raiva é ainda maior. Desde o início da guerra, a região já presenciou centenas de protestos contra o recrutamento. Clérigos locais chamaram a guerra de injusta. Mães bloquearam estradas para impedir ônibus militares e jovens recusam lutar por uma causa em que não acreditam. O Kremlin enviou a Guarda Nacional para restaurar a ordem, mas não funcionou. Agora, o Daguestão tem uma das maiores taxas de evasão do alistamento militar no país. As pessoas lá estão exaustas de morrer em guerras alheias. Na verdade, é possível sentir esse cansaço nesses lugares. A mesma frustração ecoa em Barátia, pequena república próxima à Mongólia. Tem menos de 1 milhão de habitantes, mas uma das maiores taxas de mortalidade na guerra da Ucrânia. Homens de vilarejos pobres estão sendo enviados em massa para a linha de frente. Com a elite de Moscou segura em casa, vilarejos perderam quase todos os seus jovens. Relatos semelhantes vieram de Tuva, Kalmúquia e do norte do Cáucaso, onde a pobreza faz do serviço militar a única opção. Recrutadores prometem salários e medalhas, mas só entregam funerais. A realidade é brutal. Para cada soldado morto em Moscou, dezenas morrem nas repúblicas. Com a chegada dos caixões, surge a pergunta: por que seus filhos morrem em uma guerra que não é deles? Por que defendem um governo que não os trata como iguais? Os moradores percebem a ironia. Eles ironizam que seus filhos são munição para a Rússia, um humor sombrio que diz tudo. As pessoas não se veem mais como cidadãos, mas como peças descartáveis da máquina de guerra. Em todas essas repúblicas, o luto virou raiva, levando muitos a questionar a autoridade de Moscou. Esses protestos vão além de pobreza ou política, são sobre algo mais profundo. A sensação de que Moscou não apenas governa essas regiões, mas as explora. Enquanto os corpos vão para um lado, o dinheiro vai para outro. As regiões periféricas da Rússia fornecem petróleo, gás, diamantes e metais essenciais ao país. Mas eles quase não veem nenhum dos lucros. A Iacútia, por exemplo, produz quase todos os diamantes da Rússia.
A região produz 15% dos diamantes do mundo, segundo o chefe do Centro de Classificação de Diamantes. Em 2024, suas minas faturaram mais de 4 bilhões de dólares. O orçamento local recebeu menos de 2% desse valor. Enquanto isso, escolas estão em ruínas, hospitais sem suprimentos e cidades afundando na pobreza. A história se repete na Sibéria e no Extremo Oriente. Moscou tira tudo e não devolve nada. As pessoas se sentem roubadas e esquecidas, vendo suas terras devastadas e comunidades deteriorando. É isso que Moscou não admite. Apesar de extrair tantos recursos, a vida do cidadão comum não melhora. Atualmente, o país enfrenta mais de 16 mil sanções internacionais, número recorde na história moderna. O investimento estrangeiro colapsou, a inflação passou de 12% e produtos básicos estão mais difíceis de encontrar. Os preços dos combustíveis na Sibéria dobraram. Além disso, escolas fecham por não pagarem aquecimento e hospitais não cobrem nem o básico. Os problemas econômicos envolvem o poder de compra. Cidades da Sibéria vivem da mineração ou madeira, mas os salários são baixos e os preços só aumentam. Em Yucotia, a renda anual média é de cerca de Estados Unidos dólares americanos 7.500, comparada a mais de 25 mil dólares americanos em Moscou. Essa discrepância é um grande problema, mas isso vai além do dinheiro ou do recrutamento. Trata de identidade, de quem as pessoas são e o que podem ser. O governo de Putin exige lealdade, mas também exige assimilação. Após as reformas educacionais de 2018, línguas minoritárias saíram das escolas, dando lugar a aulas que exaltam Grushki Mir, a chamada palavra russa. O orgulho cultural é visto como extremismo, e ativistas que defendem o patrimônio podem ser chamados de terroristas. Na Carélia, o finlandês está sendo revivido. Em Tardistão, estão falando sobre trazer de volta a presidência que Putin aboliu. Por todo o país, pequenos atos de resistência cultural estão crescendo e se tornando algo maior. Uma rebelião silenciosa. Até a administração diária dessas regiões os irritava cada vez mais. O poder na Rússia é tão centralizado que até governadores funcionam como gerentes. Todas as decisões importantes vêm de Moscou. Os parlamentos regionais existem, mas não são independentes. Quando há enchente em Yakutia ou a perfuração destrói pastos de renas no Ártico Norte, líderes locais só agem com a aprovação do Kremlin. Isso resulta em um país que parece uma federação no papel, mas na prática se sente mais como uma ocupação. Quando ignoradas por muito tempo, as pessoas fazem perguntas perigosas, como: e se nós mesmos administrássemos? Essa pergunta ganhou novo público online, onde o Fórum das Nações Livres da Rússia reuniu ativistas de todas as repúblicas. Eles não estão apenas pedindo mais autonomia, estão imaginando uma vida completamente sem Moscou. Jovens russos no Daguestão, Baixo-Cortistão e Tartaristão. Usa o Telegram, VK e TikTok para ver pessoas falando sobre identidade, cultura e independência. Comunidades exiladas na Europa e na Mongólia amplificam essas mensagens. Um jovem tuvano agora pode ver como a Mongólia pratica sua língua e tradições e se perguntar por que Moscou não faz o mesmo. A curiosidade vira raiva, que se torna ação. O que antes era um sussurro agora é uma conversa que está se espalhando rapidamente. A diferença em relação aos anos anteriores é que esse ressentimento agora tem um modelo: Ucrânia. Para as regiões da Rússia, ver um país vizinho do tamanho do Tardistão enfrentar Moscou tem sido bastante revelador. A resistência da Ucrânia prova que se libertar não é uma fantasia. É possível. Uma nação menor enfrentou o Kremlin e resistiu. Essa imagem de resistência plantou uma ideia perigosa na própria Rússia. Se a Ucrânia pode se manter sozinha, por que não podemos? Isso faz o Kremlin tremer em suas botas de pele. A resposta de Putin para todas essas reclamações, súplicas e protestos é previsível. Mais polícia, propaganda e culpa na interferência estrangeira. Mas isso não vem do Ocidente. Vem de dentro da própria Rússia. De mães que enterraram filhos, professores forçados a abandonar sua língua e mineiros vendo sua riqueza ir para Moscou enquanto sua cidade desmorona. É isso que assusta Putin. Seu maior medo não é a OTAN, e sim o mapa da Rússia. Durante 20 anos, ele sustentou seu poder com uma falsa estabilidade.
Ele centralizou tudo, silenciou a dissidência e garantiu que toda a decisão passasse por Moscou. Funcionou por um tempo. Mas agora, a economia está com dificuldades e a guerra se arrasta. E aquele velho medo que mantinha as pessoas obedientes está desaparecendo. O que está substituindo? É muito mais perigoso para o Kremlin. Crença. A crença de que talvez não precisem mais de Moscou. A crença de que podem seguir em frente e se sustentar sozinhos. Ao unir repressão cultural, exploração de recursos e custo humano da guerra, percebe-se o quadro completo. Esses não são problemas separados. São linhas de falha conectadas que atravessam toda a fundação da Rússia. Cada uma piora as outras. Um jovem da Tuva perde a língua, as terras para a mineração e o irmão em uma guerra que nunca quis. Ao voltar para casa, ele já não vê Moscou como sua capital. É assim que uma rebelião começa. A menos que algo mude, Moscou pode um dia acordar e perceber que seu império, silenciosamente, começou a escapar de suas mãos. Toda essa raiva não surgiu do nada. São ecos de séculos de controle de um império que nunca realmente terminou. Para entender a fragmentação da Rússia, é preciso olhar além de Putin e Stalin, até quando Moscou decidiu que deveria governar. O que começou como um pequeno e frio principado cresceu por meio de uma mistura de ambição, paranoia e brutalidade. A Rússia não apenas conquistou seus vizinhos, ela os engoliu por completo. Tártaros, chechenos, buriates, iacutos e outros foram postos sob proteção, enquanto cidades eram destruídas e línguas sumiam. A conquista não era apenas sobre terras, era sobre forçar todos a entrar no mundo russo, moldando a própria identidade. Cada conquista deixava cicatrizes. Tártaros e bashkirs nunca esqueceram seus canatos. O Cáucaso virou zona de guerra constante. Na Sibéria, os indígenas foram integrados ao império sob o pretexto de civilização, frequentemente semelhante à escravidão. A Rússia governava com medo, sempre atenta a possíveis rebeliões. Essa expansão não era só ganância, mas medo. Sem avançar, a Rússia podia ser conquistada. A geografia moldou essa mentalidade. Era algo muito importante. Havia planícies intermináveis, sem fronteiras naturais e inimigos por todos os lados. O Império acreditava que precisava avançar para se sentir seguro. No século XIX, esse destino virou política. Os czares não governavam apenas um país, eles governavam uma crença de que Moscou foi escolhida por Deus para unir todos os eslavos e além. Essa missão custou caro. Milhões sofreram sob o Império. Então veio 1917. O czar se foi, mas o Império não morreu. A União Soviética prometeu libertação, mas entregou controle. Stalin transformou cada república em um fantoche. Só aceitava línguas locais quando conveniente e exigia a obediência dos líderes ou seu desaparecimento. O Império se mantinha pelo medo, não pela fé. A União Soviética vendia ao mundo uma imagem de fraternidade e igualdade. A mensagem era sempre igual. Unidade era obediência. As pessoas entregavam tudo ao Estado e recebiam apenas slogans. Com o colapso da União Soviética em 1991, as cicatrizes permaneceram, apenas mudando de nome. Ucrânia, Geórgia e Bálticos se libertaram, mas várias nações menores seguem presas na Rússia, ainda com suas ambições. Putin chegou prometendo estabilidade, mas o que ele construiu foi uma versão mais silenciosa do mesmo império. Para ele, o caos dos anos 1990 mostrou que muita liberdade era perigosa. Para resolver isso, ele recentralizou o poder, eliminou a independência regional, trocou a bandeira soviética pela tricolor e substituiu a ideologia pelo nacionalismo. No final, Moscou continuava no comando e as regiões obedeciam. Governadores antes eleitos passaram a ser indicados por Moscou e constituições locais foram reescritas para se alinhar à lei federal. O status especial do Tartaristão terminou em 2017, eliminando seu último símbolo de autonomia. O que vemos agora não é uma nova rebelião, mas a história se repetindo. Um império rachando pelas próprias contradições. É impressionante como a vida se repete quando você foca nos momentos-chave. Quando Putin afirma que a Rússia é indivisível, quer dizer que as regiões têm medo de se separar por enquanto. O medo, embora não dure para sempre, permanece até que algo mais forte o quebre. E agora, é exatamente isso que está acontecendo. A guerra na Ucrânia, o colapso econômico e a crescente resistência local abalam as bases da Federação Russa.
O mesmo império que passou séculos engolindo outros, agora está lutando para não se desintegrar. Agora, se você realmente quer ver o quão frágeis as coisas se tornaram, basta olhar para onde estão as linhas de falha, as mais profundas. Das montanhas do Cáucaso ao Ártico, regiões inteiras estão inquietas, irritadas e cansadas de serem ignoradas por Moscou. Comecemos pelo norte do Cáucaso. Todos conhecem a Chechênia, com razão. Após 2 guerras brutais, Ramzan Kadyrov governa como reino pessoal, elogiando Putin publicamente enquanto constrói seu próprio império. A Chechênia aparenta lealdade, mas isso é fachada. O ressentimento persiste sob a superfície. Cicatrizes da guerra, deportações e destruição não se curaram, apenas silenciaram. O Daguestão ao lado é ainda mais instável. É uma das comunidades mais pobres, com grupos étnicos e religiosos diversos, e muitas famílias perderam homens na guerra. Protestos surgem, geralmente impulsionados pela raiva após mobilização e anos de descaso. Ingushetia e Kabardino-Balcária vivem a mesma velha história. Desconfiança de Moscou, frustração por serem ignorados e a crença de que o Kremlin só os lembra quando precisa de soldados. Vá para o norte e você encontrará um tipo diferente de tensão. Nas repúblicas do Volga-Ural, Tardistão já foi o orgulho da autonomia regional. Tinha constituição, língua, direitos próprios e um acordo com Moscou que garantia a independência real. Tudo mudou em 2017, quando Putin retirou esses direitos. Baixkortostão enfrentou sua própria onda de revolta, com grandes protestos no ano passado. Nacionalismo, ativismo ambiental e sentimento anti-guerra se uniram, formando um movimento difícil de Moscou ignorar. Esses locais mostram ao Kremlin que o separatismo não exige armas. Orgulho, cultura e ambição econômica podem desafiar o controle. E ainda existe a Sibéria, no Extremo Oriente. Essas regiões são vastas e ricas em recursos. No entanto, apesar de toda essa riqueza, os moradores locais recebem pouco em troca. Em Briátia, a mobilização foi difícil. Algumas aldeias perderam quase todos os homens adultos. Muitos sobreviventes fugiram para o exterior, formando grupos de exilados na Mongólia e na Europa que agora promovem mensagens anti-guerra e pró-autonomia. Yakutia, ou Sakha, está assentada sobre ouro e diamantes. Ainda assim, os moradores locais veem os forasteiros lucrarem enquanto seus rios e florestas são destruídos. Tuva, pequena e majoritariamente não russa, sofreu mais com a mobilização, com famílias pagando um preço bem maior que as de Moscou. Não só regiões de minorias estão inquietas. Chabarovsk e Vladivostok ficaram mais desafiadoras e adotaram uma identidade siberiana. Orgulhosas, autossuficientes e cada vez mais hostis à ideia de serem governadas de longe. Nem o Ártico e o Extremo Norte estão imunes. Povos indígenas como os Nenetes e Chukchi perdem terras para projetos de petróleo e gás. Rotas de pastoreio de renas são destruídas, direitos de pesca ignorados e, ao protestar, muitos acabam presos. Essas são comunidades pequenas, mas a resistência delas tem peso. Isso mostra que, até nas regiões mais frias e remotas da Rússia, as pessoas começam a dizer que basta. Kaliningrado e Carélia são regiões isoladas e culturalmente diferentes. Kaliningrado está entre países da OTAN, mais europeia do que russa em atitude, e seu povo sabe disso. A Carélia, próxima à Finlândia, também olha para o Ocidente. Com Moscou aumentando a vigilância e reprimindo dissidências, o ressentimento cresce. Quanto mais longe você está do Kremlin, menos as pessoas se sentem ligadas a ele, e mais começam a imaginar a vida sem ele. Além disso, a religião influencia a instabilidade na Rússia, especialmente no norte do Cáucaso, onde o Islã ainda resiste ao controle de Moscou. Em Daguestão e Chechênia, a fé faz parte da identidade das pessoas, não só uma prática. É o escudo e a voz deles dizendo: "Ei, ainda estamos aqui." Quando clérigos locais condenam a guerra de Moscou nas mesquitas, as pessoas ouvem e a mensagem se espalha rapidamente. Logo, multidões estão nas ruas. Enquanto isso, a Igreja Ortodoxa Russa está bem no centro do poder, de mãos dadas com o Kremlin. Ela é vista como a verdadeira fé, recebendo muitos recursos e proteção legal. Para comunidades muçulmanas que seguem suas tradições ou leis, a situação é diferente. O Estado age com rigor. Moscou faz isso há décadas, enviando tropas, fechando escolas religiosas e calando líderes.
No século XX, a brutalidade matou milhares e deixou feridas ainda abertas. Esse tipo de força gera ressentimento, não lealdade. As pessoas veem suas crenças sendo esmagadas, enquanto a ortodoxia é sustentada como a religião nacional. A divisão entre a cidade e o campo piora ainda mais tudo. Em Kazan e Ufa, jovens ativistas usam redes sociais para discutir fé, cultura e preservar sua identidade. Vindos de vilarejos pobres com escolas precárias, as pessoas se unem à revolta. Para eles, não é só orgulho, é questão de sobrevivência. Um padrão se repete nessas regiões. Eles são ricos em cultura ou recursos, e ambos os fatores os deixam inquietos. Enfrentaram supressão cultural, exploração econômica, abuso religioso e perdas militares excessivas. Seja em protestos ou resistência silenciosa, o sentimento é o mesmo: frustração e cansaço. O controle do Kremlin é pesado, distante e imerecido, tornando este momento perigoso para Moscou. O país aparenta união, mas enfrenta pressão interna. Orgulho cultural, crise econômica e perdas humanas se unem em uma força poderosa. Se a faísca certa surgir no momento certo, essas rachaduras podem se transformar em algo muito maior, algo que o Kremlin talvez não consiga mais controlar. E enquanto a Rússia se esforça para manter seus pedaços unidos, há um país observando de perto: a China. O que acontece hoje com a Rússia é o pesadelo que Pequim quer evitar no futuro. Assim como Moscou, a China governa regiões diversas, como Xinjiang e Tibete, enfrentando tensões culturais e por recursos. As dificuldades da Rússia são pequenas, refletindo desafios que Pequim conhece muito bem, e servem como um aviso do que acontece quando o ressentimento se acumula por tempo demais. Ambos os países seguem a mesma cartilha. Moscou exige lealdade de tártaros, buriatos e chechenos, impondo identidade russa e marginalizando línguas e tradições locais. A China também promove a cultura Han sobre uigures, tibetanos e mongóis. Escolas e mídia impõem rigorosamente uma só narrativa. Assim como Yakutia em Xinjiang, minerais de terras raras e algodão beneficiam Pequim, mas pouco trazem às comunidades locais. Rios poluídos, terras devastadas e pessoas sentindo que suas casas são apenas colônias de recursos para a capital. A instabilidade na Rússia impacta a China, principalmente na Sibéria e Extremo Oriente, onde empresas chinesas investem em petróleo, gás e madeira. Se Moscou perder controle, Pequim pode ganhar mais acesso a essas riquezas. Mas é arriscado. A fragmentação da Rússia pode motivar resistência em regiões fronteiriças da China. Jovens em Xinjiang e Bashkortostão usam redes sociais para expressar frustrações e conectar lutas locais a ideias globais. Quando um protesto no Daguestão viraliza, ele repercute tanto na Sibéria quanto em Odonchi. Pequim entende que reprimir a cultura ou ignorar o sofrimento econômico, como Moscou, pode ser contraproducente. A guerra da Rússia na Ucrânia prejudicou sua economia e aumentou a raiva regional. A China não está em guerra, mas enfrenta crescente pressão interna, onde vigilância e assimilação forçada causam ressentimento silencioso. Se a Rússia se fragmentar, isso pode inspirar ideias perigosas na periferia da China, onde já se questiona o sacrifício da riqueza e identidade pelo centro. Para a China, a crise russa é lição e oportunidade. Pequim percebe que medo e controle mantêm um império unido por tempo limitado. Também vê a oportunidade de ampliar influência, principalmente no leste da Rússia, rico em recursos, caso Moscou perca mais controle. O desafio é equilibrar, pois caos excessivo pode causar instabilidade na China, com refugiados e conflitos atravessando sua fronteira. A dor da Rússia mostra que impérios baseados em extração e apagamento, como Moscou ou Pequim, não são tão sólidos quanto aparentam. Então, o que acontece se as rachaduras continuarem aumentando? Não existe apenas um desfecho aqui. Francamente, há vários, e nenhum deles parece pacífico. Uma opção é a chamada fragmentação controlada, onde as regiões ainda não buscam independência total. Elas só querem ser tratadas de forma justa, querem controle sobre seus próprios orçamentos, escolas que ensinem seus próprios idiomas e leis que reflitam sua cultura. Tartaristão segue esse caminho há tempos, com cuidado, orgulho e pragmatismo. Rashkodostão é outro exemplo, onde o sentimento anti-guerra, o ativismo ambiental e o renascimento cultural estão formando uma voz regional forte. A tensão aumenta gradualmente. Protestos começam após a recusa do Kremlin em ouvir. Canais do Telegram trazem atualizações constantes.
Comunidades exiladas divulgam a mensagem fora do país. Prisões continuam, mas fortalecem o movimento. O que começa como uma demanda local pode rapidamente se transformar em campanhas organizadas, petições e até referendos que Moscou tem dificuldade em conter. Mas a fragmentação controlada raramente permanece organizada. Quando uma região conquista direitos linguísticos, outra exige parte da receita do petróleo e gás, enquanto outra quer isentar seus jovens da próxima mobilização. Toda vitória inspira a próxima. Moscou mantém a federação unida no papel, mas, na prática, essa unidade some. O que antes parecia um país agora se assemelha mais a um conjunto de territórios tentando escapar da gravidade. Depois, há o cenário muito mais caótico, uma separação desordenada. Esse é o pesadelo de Moscou. Isso pode ocorrer se a guerra se prolongar, a economia colapsar ou faltar liderança após Putin. O centro então perde estabilidade. Regiões declaram independência simultaneamente e milícias surgem para proteger comunidades. Algumas buscam reconhecimento no Ocidente, outras apoio na China ou Turquia. A Sibéria pode afirmar sua identidade, enquanto o Ártico e Extremo Oriente viram campos de disputa por recursos e influência. Nesse caos, a vida cotidiana entra em colapso. Estradas e ferrovias param, alimentos e remédios não circulam, hospitais fecham, escolas não operam, cidades lutam por comida e fronteiras ficam tensas e imprevisíveis. O Ártico, rico em petróleo e gás, pode virar zona de conflito com combatentes locais, aliados ao Kremlin e potências estrangeiras disputando o controle. E os efeitos colaterais não ficariam restritos à Rússia. Eles atingiriam a Europa, a China e os países ligados ao comércio russo. Há um terceiro caminho, aparentemente calmo, mas tão perigoso, um império congelado. Aqui, a Rússia resiste, mas a unidade acabou. O Kremlin se apoia em propaganda, altos gastos militares e policiamento rigoroso para manter as pessoas sob controle. O país aparenta estabilidade, mas o ressentimento cresce. Líderes locais têm títulos, sem poder real. Os protestos não somem, só se calam. Jovens buscarão esperança fora, não em Moscou. O Estado se torna um rio congelado, sólido por cima, mas com correntes de agitação se movendo por baixo. O tema é que obediência pode ser imposta, mas lealdade não. A história traz muitos alertas. A Chechênia, nos anos 1990, mostrou como um pequeno conflito vira uma grande guerra. O colapso da União Soviética mostrou que um Estado pode parecer estável até desmoronar. Moscou conhece essas lições, mas isso não os torna imunes. A história não se repete exatamente. Ela ecoa uma pressão crescente até que finalmente explode. Uma verdade permeia tudo isso. A Federação da Rússia é uma panela de pressão que não aguentará para sempre. Moscou aparenta força, mas é em grande parte só imagem. Cada repressão aumenta a pressão. Jovens conectados veem além de Moscou, e os fios que se desfazem se espalham rapidamente. A Rússia atual parece um império prestes a colapsar. Fragmentação, desintegração ou estagnação não trazem estabilidade. Há décadas, o Kremlin usa medo, exploração e propaganda para unir o país. Essas ferramentas estão enfraquecendo, e isso pode mudar o mapa por gerações. Vale lembrar que nem toda região deseja se separar totalmente. Algumas estão lutando por respeito, influência ou sobrevivência cultural, em vez de independência total. O separatismo nem sempre envolve criar uma nova bandeira ou fronteiras. Para alguns, é orgulho manter a língua, tradições ou ter voz no futuro. Veja Tardistão, por exemplo. Esta república há tempos segue por um caminho delicado. O povo se orgulha da herança túrquica, da língua e da história como um antigo kanato poderoso. Eles buscam mais controle sobre orçamento e escolas, mas são pragmáticos. Querem um acordo melhor na Rússia, não separação. Os líderes do Tardistão negociam com Moscou, equilibrando o orgulho cultural com a lealdade para manter a paz. Busca-se autonomia de forma discreta, diferente da exigência ruidosa por independência. Compare com o Daguestão. No norte do Cáucaso, o clima é bem mais explosivo. O Daguestão reúne vários grupos étnicos, cada um com língua e tradições próprias, e vem sendo ignorados por Moscou há anos. Junte a raiva de verem seus filhos recrutados para uma guerra que não apoiam e você terá algo bruto e volátil. Os protestos vão além da língua ou orçamento, tratam de sobrevivência. Estradas são bloqueadas, clérigos se manifestam e jovens evitam o alistamento em grande número. Não é difícil entender o motivo. Quando sua casa vira colônia e seu povo carne de canhão, a paciência acaba rápido.
A agitação no Daguestão é mais explosiva que em Tardistão, focando em sacudir o jugo de Moscou. Essas diferenças importam porque, quando o controle de Moscou enfraquece, o mundo não está assistindo apenas a um tipo de rebelião. Está vendo um mosaico de movimentos, cada um com seus próprios riscos e oportunidades. Por isso, China, União Europeia e Turquia já estão atentas. Falaremos disso em breve. Não só as repúblicas étnicas resistem ao controle de Moscou. Mesmo em cidades e regiões onde a maioria das pessoas é de etnia russa, as coisas estão começando a mudar. Lugares como Khabarovsk e Vladivostok, distantes do alcance do Kremlin, estão encontrando suas próprias vozes, motivados por sentirem-se ignorados, não por orgulho cultural. Não são movimentos por novas bandeiras ou idiomas, mas por justiça, sobrevivência e pela sensação de que Moscou os considera apenas postos distantes. Veja Khabarovsk, no extremo oriente da Rússia, quase tão longe de Moscou quanto possível sem cruzar fronteiras. Em 2020, o Kremlin prendeu Sergei Frugal, governador popular da região, sob acusações vistas por muitos como farsa. Frugal era mais que político, herói local que reduziu gastos, arrumou estradas e representou uma região cansada de ser ignorada. A prisão dele era como Moscou os afrontando. Por semanas, dezenas de milhares foram às ruas com bandeiras regionais pedindo controle local. Em certas noites, até 50 mil pessoas se reuniam, quase igualando a população da cidade. Eles não queriam independência, mas estavam cansados de Moscou escolher seus líderes, como um pai escolhe a roupa do filho. Após prisões e o inverno, os protestos caíram, mas a raiva permaneceu. Em 2024, pequenos protestos pelo aumento dos combustíveis foram organizados pelo Telegram e VK, mostrando que o espírito de Khabarovsk persiste. Os moradores agora falam abertamente sobre o orgulho do Extremo Oriente, uma rebelião silenciosa que diz que podemos fazer melhor sem a coleira de Moscou. Vladivostok é o porto russo no Pacífico, mais próximo de Tóquio do que do Kremlin. A cidade se intitula Capital do Extremo Oriente, e não é só bravata. Com seus cais movimentados e rotas comerciais, Vladivostok parece um mundo à parte, mais ligada à Ásia do que aos decretos de Moscou. A vida aqui é difícil. A pesca, principal sustento, sofre com regras que beneficiam grandes empresas aliadas ao Kremlin. Em 2023, protestos surgiram após novas cotas reduzirem as capturas dos pescadores locais, deixando famílias lutando para se alimentar. Enquanto a elite de Moscou lucrava, os preços dos combustíveis não ajudaram, dobrando em partes do Extremo Oriente, enquanto os salários permaneciam estagnados. Em Vladivostok, o trabalhador médio recebe cerca da metade do salário dos de Moscou, acentuando a tensão. Manifestações pequenas e intensas surgiram, muitas vezes divulgadas online, com hashtags como "Mal Extremo Oriente em primeiro lugar". Não são levantes étnicos como em Daguestão, mas de uma região cansada de ser tratada como colônia. Sua riqueza vai para o oeste, enquanto estradas desmoronam e empregos somem. O que chama atenção nesses lugares é como a raiva deles reflete a das repúblicas étnicas, mas tem uma aparência diferente. Em Khabarovsk, Vladivostok, não se trata de idioma ou herança, trata-se de ser ouvido. Essas regiões acham que sustentam Moscou sem serem ouvidas. Eles veem seus impostos indo para a capital, seus recursos alimentando elites distantes e suas vozes sendo abafadas por um governo a 7.000 quilômetros de distância. Não é de se admirar que eles estejam começando a perguntar: por que precisamos de Moscou afinal? A questão, agora presente em cidades antes leais, revela como as rachaduras da Rússia estão se espalhando. À medida que você continua virando as páginas, percebe que as rachaduras na fundação da Rússia não se resumem apenas a regiões insatisfeitas ou a uma economia em dificuldades. Elas estão ligadas ao que acontece no topo. No Kremlin, Putin governa há mais de 2 décadas, centralizando o poder de forma tão rígida que quase toda decisão importante passa por ele. Mas ele não vai estar lá para sempre, e a questão de quem vem depois já começa a causar problemas. Sem um sucessor claro, a elite russa, incluindo oligarcas, chefes de segurança e líderes regionais, está discretamente disputando influência. Essa disputa de poder nos bastidores pode mudar tudo para as regiões que resistem a Moscou. No momento, o controle de Putin mantém o sistema unido, mas ele é frágil. Se ele sair ou algo ocorrer, a disputa por sua substituição pode dividir o foco do Kremlin. Elites podem pressionar por mais repressão para controlar Daguestão e Tartaristão, enviando tropas ou endurecendo leis. Alguns podem afrouxar o controle, oferecendo orçamentos ou concessões para acalmar protestos. As regiões, porém, não ficarão quietas.
Uma Moscou desatenta pode permitir que Bashkortostão e Iacútia exijam mais autonomia ou até se separem. Curiosamente, as rivalidades entre as elites já surgiram. Chefes do Serviço Federal de Segurança buscam mais controle e vigilância, enquanto governadores e magnatas pressionam por acordos que garantam lealdade das regiões e mais poder a elas. Em 2024, rumores de tensão cresceram entre o Círculo de Moscou e líderes regionais, como o governador do Tartaristão, após uma disputa orçamentária paralisada. Essas disputas aumentam as divisões e as regiões percebem isso. Uma casa dividida não dura muito. E as regiões da Rússia sabem disso. Mas ainda não acabou. Moscou não observa passivamente o aumento dessas divisões. Luta para controlar as regiões, nem sempre com tumultos, polícia ou propaganda. O Kremlin tem uma estratégia para isso. Aprimora há décadas, sendo uma de suas principais estratégias cooptar elites locais. Em regiões como Tartarstã, onde há forte orgulho cultural, Moscou seleciona líderes influentes, como empresários, religiosos ou políticos locais, e os integra ao seu círculo. Essas elites recebem contratos lucrativos, favores políticos ou títulos de prestígio em troca de manterem suas comunidades leais. Confira Ramzan Kadyrov, da Chechênia. Ele construiu um império pessoal com dinheiro de Moscou, posando como aliado de Putin enquanto governa sua região como feudo privado. Acordo funciona por hora. Kadyrov ganha poder, Moscou ganha estabilidade, mas é uma corda bamba. Se o dinheiro acabar ou a lealdade enfraquecer, essa estabilidade pode desmoronar rapidamente. Com a Ucrânia esgotando os recursos da Rússia, esse dinheiro pode acabar em breve. Ainda há o incentivo econômico. O Kremlin entende que a raiva surge da pobreza e por isso investe em áreas instáveis para acalmá-las. Após os protestos do ano passado em Bashkortostão, Moscou acelerou o financiamento de escolas e estradas para tentar conquistar apoio. Em 2024, a Iacútia teve aumento na fatia do orçamento local vinda dos lucros dos diamantes. Não resolve a pobreza, mas silencia os críticos mais barulhentos. Esses não são gestos grandiosos. São subornos calculados para evitar que os protestos se espalhem. O problema é que as pessoas percebem quando o dinheiro para de chegar e o ressentimento volta ainda mais forte do que antes. Moscou aposta na cultura, mas isso é complicado. Em certas regiões, permite concessões, como aulas de língua tártara em escolas, apenas para aliviar tensões, sem conceder poder real. Parece generoso, mas mantém controle rígido. Quando isso falha, o Kremlin usa intimidação. A vigilância cresce. Ativistas recebem visitas misteriosas de agentes e a mídia local reforça a narrativa de Moscou. No Daguestão, protestos continuam e o governo divulga mensagens pró-Rússia nas redes, enquanto prende influenciadores que se desviam do roteiro. É uma combinação de charme e medo para manter as regiões obedientes e a federação unida. O problema é que essas táticas estão começando a perder a eficácia. Elites cooptadas só controlam até certo ponto quando vilarejos lamentam filhos perdidos. Subornos econômicos não funcionam quando os hospitais ainda não têm remédios. E concessões culturais parecem vazias quando a bota de Moscou ainda está no chão. O Kremlin se esforça, mas cada ação cria novas rachaduras tão rápido quanto repara as antigas. Agora, curiosamente, os problemas da Rússia não estão apenas abalando o Kremlin, eles estão atraindo olhares de todo o mundo. À medida que as regiões da Rússia resistem ao controle de Moscou, os reflexos não são sentidos apenas internamente, eles estão chamando a atenção do mundo todo. Da Europa à Ásia, potências observam, e algumas já buscam se beneficiar das divisões russas. Já falamos sobre a China e o que ela pode ganhar, e também perder, caso a Rússia colapse. Mas a China não é a única com interesse nessa disputa. A Europa também está nervosa. A União Europeia depende do gás e petróleo russos, e um colapso da federação pode elevar preços de energia na Alemanha ou Polônia. Alguns europeus podem apoiar Kaliningrado entre aliados da OTAN para ganhar influência. Uma Rússia instável pode gerar refugiados e conflitos além das fronteiras. A Turquia observa regiões túrquicas da Rússia, como Tardistão e Bashkortostão, unidas por idioma e herança comuns. Ankara financia programas culturais, escolas de idiomas e festivais para fortalecer laços com essas comunidades. Oferece apoio diplomático, acolhe ativistas exilados e leva preocupações a fóruns internacionais, indo além da boa vontade. A Turquia vê chance de ampliar influência em uma Rússia fragmentada, mas é arriscado.
Agitações podem gerar tensões nas regiões instáveis da Turquia, levando Ankara a agir com cautela, mas buscando maior destaque global. A crise da Rússia pode redesenhar o mapa global, com China, Europa e Turquia avaliando as recompensas em relação ao risco de uma nação se desintegrar. Há muito em jogo nessa dança. Quando tudo terminar, a lição será a mesma da história. Quando a cultura é suprimida, recursos explorados e lealdade exigida sem justiça, a rebelião se torna inevitável. O medo compra tempo, não lealdade. O Estado cala a dissidência, mas não apaga a raiva. O que resta é uma federação que parece inteira, mas está desmoronando por dentro. Neste ponto, as rachaduras estão se espalhando mais rápido do que Moscou pode conter. A questão não é se o acerto de contas virá, mas quando e de que forma. Você provavelmente já percebeu isso, mas toda vez que tentamos mostrar o que realmente está acontecendo nas linhas de frente desta guerra, o YouTube ou desmonetiza o vídeo ou simplesmente o bloqueia. Vídeos já foram removidos só por mostrarmos a verdade. Não é propaganda nem clipes falsos, são imagens verificadas, analisadas por veteranos reais. Enquanto isso, a grande mídia, que diz prezar pela transparência, não mostra o real impacto dos mísseis russos nas cidades ucranianas. É por isso que eu criei o Basics Insider, nossa própria plataforma, completamente independente do YouTube e livre de censura. Lá compartilhamos vídeos da linha de frente, análises de veteranos e reportagens inéditas na grande mídia. Não se trata de cliques ou visualizações, mas de registrar a verdade antes que suma por algoritmos e política. Só conseguimos manter o site funcionando graças a vocês, fãs, espectadores e todos que se importam com o que acontece. Não temos patrocinadores nem empresas, só contamos com seu apoio. Se você acredita no jornalismo independente e quer saber o que acontece, acesse basicsinsider.com agora. Clique no link na descrição ou escaneie o QR Code na tela. A guerra ocorre não só no campo de batalha, mas também pela verdade.